Olá, tudo bem? Então a gente vai começar a nossa aula, né, de sociologia. Meu nome é Luiz Paulo, sou professor de filosofia e sociologia do cursinho. Aí, ó, tem gente entrando, vai atrapalhar a gravação, né? Então, aí como é que a gente faz, né? E eu dou aula no cursinho de educação popular, já vai fazer 5, 6 anos. E eu ministro essas duas disciplinas em conjunto, né? Então, do começo do ano até a metade do ano é sociologia e atualidades, e depois vem só filosofia, tá? É um bloco só de filosofia. Como está essa pandemia, então muita coisa pode mudar, muitos assuntos podem mudar. Eu vou estar disponibilizando o nossa grade de assunto, né? A nossa grade de assunto lá no grupo dos alunos, tá certo? Então, a gente vai falar de tudo que vocês pensarem. Hoje é uma introdução à disciplina de sociologia. Tem pessoas que nunca viram essa disciplina na vida, né? Tem outras que já viram. Essa disciplina ela está sendo já mais colocada em pauta desde 2000, 1998, né? Mas tem muita gente ainda que não tem acesso, mesmo aos dias de hoje, a essa disciplina, né? Que acomete o Enem de uma forma assim bem perspicaz, tá certo? Então a gente vai começar a gravar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, vamos colocar uma janelinha. Isso, vou colocar meu slide aqui para vocês. Então vamos lá então, ó. Deixa eu voltar aqui, isso. Então, o que a gente vai perceber hoje é a introdução à sociologia. Meu nome é Luiz Paulo Niceto, eu sou graduando do curso de fisioterapia da Faculdade do Triângulo Mineiro, tá? Sou professor do cursinho desde 2014, estou aqui até hoje e a gente vai continuar aí até quando a gente fica nessa universidade, tá certo? Beleza? Então tá então. Vem pra Gloriosa, que a Gloriosa é boa, né? Fazer uma propaganda, merchandising aí. Então aqui você pode perceber, deixa eu colocar o vidinho aqui para rodar, vocês vão percebendo. Ó. Esse é o vídeo, é uma simulação da quantidade de pessoas que tem no mundo, né? A população, que é a estimativa da população. Então vocês percebem que quanto mais o tempo passa, né, aqui nessa linha de tempo, aqui na onde o cursor está mostrando, aqui vai mostrando para vocês o que foi construído pelo tempo do homem, né? Lá, os anos de ouro da Índia, né? E aí que vocês vão percebendo que quanto mais o tempo avança, né, mais a população do planeta vai ficando maior e vai se estabelecendo nos continentes, tudo bem? Comecem a perceber que a partir de um exato momento, né, olha lá, os Vikings, começando com as conquistas. Então, a partir de um certo momento na humanidade, a humanidade ela começa a crescer disparadamente, né? Olha lá, então agora vocês estão vendo, ó, tá crescendo disparadamente. Aqui na Índia, ó, depois dos anos de ouro da Índia, a Índia fica quase toda populosa, né? Quase toda populada. É Índia, às vezes a gente está mostrando, não é, né? Vai que passa vergonha. Isso aqui, ó, aqui não é Índia, ó. Aqui já não é Índia. A Índia para cá. Ó. E geografia. Deixa eu ver se tem como adiantar esse vídeo.
Não tem como, tem que passar ele completo. Então a gente vai passar. Perceba que o Oriente, né, essa parte oriental, até mesmo a Europa, fica bastante populosa. Ela começa a tomar corpo e fica bastante populosa, né? Enquanto nas Américas quase não se tem nada de população. Tá vendo? Tem aqui muito no México, né? Estados Unidos agora que começa a formar, e aí começa a ter expansão da colônia nos Estados Unidos, aí no Brasil já começa a ter lá, ó, vai tendo a formação ali das capitanias hereditárias, todo aquele processo de expansão, ó, o batimento cardíaco, ó, 2 bilhões de habitantes, ó, 3 bilhões de habitantes, 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões, e o mundo vira uma bomba, né? E aí, o que que a gente vai fazer? Essa é a pergunta. Então aí, se eu falo para você, né, se a gente tem mais de 7 bilhões de habitantes e 51 pessoas morrem por minuto e outras tantas nascem, né, nesse período. E quais que são os problemas mais comuns? É a falta de água tratada, é a falta de esgoto, de acesso à saúde, de educação, de justiça, de alimentação, de moradia, abuso sexual feminino, masculino e de criança, tá? Não vamos tirar o masculino daí também, não. Comercialização de órgãos, clandestinidade, prostituição, religião e outras coisas. Então, o que é sociologia? Deixa eu ir lá aceitar. E, gente, começar a chegar atrasado não tem como eu aceitar, viu? Que eu tô gravando. Então, sociologia é o estudo da vida social humana em seus grupos e sociedades. Então, ele pode ser considerado a ciência do comportamento coletivo. Antigamente, antes da sociologia ter esse nome, né? Aqui vocês podem ver aqui um retrato do homem vitruviano, certo? Ah, a sociologia, antes de ter esse nome, ela era chamada de física social. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver o slide? Estão conseguindo? Alguém fala comigo, por favor? Sim, tá A tranquilo. gente está conseguindo ver sim, professor. Tá? Então tá Tá, meu lindo. então. Godoy. Beleza. Ai, beleza então. Então, quando a gente tem esse nome, né, sociologia, ela vem depois de um grande estudo, onde homens, né, começaram a perceber que ela não se encaixava, essa ciência, ela não se encaixava em nenhum quadro. Então, ela não se encaixava mais na filosofia, ela não se encaixava mais na administração, ela não se encaixava mais na economia, ela não se encaixava mais na, na na matemática, então eles tinham que achar outro método. E aí colocaram o quê? Colocaram física social. Por que física social? Porque física é ciência e social vem de sociedade. Então é a ciência que estuda a sociedade. Depois de algum tempo, se colocou, né, se batizou o nome de sociologia. Tudo bem? Então aí a gente já começa a ter realmente o nome sociologia, né? Que quando a gente pega ali Durkheim, a gente tem esse contexto, né? O Comte, que foi um positivista muito legal, então a gente tem esse contexto aí, tudo bem? Então vamos lá então. Nesse slide eu gosto de falar o seguinte: o ser humano é totalmente sociável, né? Será que realmente o ser humano é totalmente sociável? Então, esse relato aconteceu na França, no século XVIII, onde a gente tinha um relato de crianças lobo. Essas crianças lobo é igual aquele filme do Mowgli, entendeu? Onde um menino foi criado na floresta por lobos e foi achado por uma pessoa, né? Só que o que acontece? Diferente do Mowgli, essas crianças lobo realmente elas existiam, entendeu? Elas foram sim encontradas na floresta, foram criadas por lobo, elas foram jogadas na floresta, foi criada por lobo,
e elas começaram a ter hábitos, né? Do jeito que elas cresceram naquele nicho ali de população, elas adquiriram um hábito dessa população. Então, se você tem lobo te criando, então você vai ter um comportamento daquela espécie. Então, aonde a gente vê aqui que elas andavam, né, de quatro quadrúpedes, né, que a gente fala, para se alimentar, olha aqui, ó, para se alimentar também de quadrúpede, ou lambendo, ela não conseguia, ela não tinha esse hábito de pegar com a mão e comer, né? Então, assim, alguns estudiosos, eles falam que essas crianças, elas conseguiram, depois de estar em sociedade humana, adquirir alguns hábitos da sociedade humana, certo? Mas outros elas não conseguiram se encaixar completamente. Inclusive, essas crianças, elas adquiriram a linguagem do lobo. Mesmo você tendo todo o aparelho linguístico para formar frases, fonemas, palavras, sílabas, elas adquiriram a linguagem do lobo, da matilha, tudo bem? Então aí a gente tem as forças sociais que movem a sociedade, né? Então, quais são essas forças? São três. Toda sociedade, toda, põe isso na sua cabeça. Toda sociedade ela tem essas três forças que movem ela. Primeiro é a família, ou seja, o indivíduo ele tem que nascer num núcleo familiar para ele se dar bem na vida, certo? O segundo é a fé. O indivíduo ele é apresentado uma fé muito pequeno, até mesmo pela família. Então, desde pequenininho, o indivíduo ou ele vai para a igreja, né? Ou ele vai para ciência, ou ele tem a fé em alguma coisa, a fé é onde ele vai encontrar algum objetivo de vida. Isso é a fé, não necessariamente a parte religiosa, tudo bem? E nós temos o poder. Então, todo indivíduo na vida, ele nasce na base de uma família, ele precisa de uma mãe e um pai para nascer, né? A união dos gametas ali para nascer, então essa é a família. Depois o indivíduo, depois de nascido o indivíduo, ele vai ser apresentado a uma fé, pode ser igreja, um culto, uma religião ou um pensamento, aonde esse indivíduo vai pretender chegar a algum lugar da sua vida. Esse lugar é o poder que ele está tentando almejar. Então, por exemplo, o Luiz Paulo, no caso eu, ele quer ser professor de universidade e ele vai dar aula de disciplina tal. Então, eu nasci na família X, né? Na minha evolução de vida, eu tive contato com essa disciplina, tive contato com várias outras coisas, onde eu pude perceber que a minha vocação era essa, né? E eu vou tentar batalhar para chegar e ter esse poder, tudo bem? Então a gente pode dizer que o comportamento humano é ordenado, padronizado e estruturado? A gente pode dizer sim. Pela, pela que, por aquele caso dos meninos lobos, a gente pode dizer totalmente isso. Por quê? Porque o ser humano ele é totalmente previsível em todas as suas ações. Reparem para vocês verem o vídeo que eu vou mostrar agora desse indivíduo aqui. Ele fez uma experiência com macacos pregos. Vou passar o vídeo e vou mostrar para vocês. Ó.
Então aí a gente pode perceber, né, que o macaco, como ser humano, ele também reage às críticas. Tudo bem? Tranquilo? Ele reage aos estímulos da sociedade. Então, o indivíduo, né, recebe uma pedra, os dois recebem uma pedra, por que um pode ganhar melhor do que eu? Né? Isso a gente vai tratar durante a disciplina, tudo bem? A questão da desigualdade. Então, vamos lá, então. Para você entender agora a disciplina que realmente vai começar, a gente tem que entender duas coisinhas, que é o problema pessoal do problema social. Para a gente desenvolver esse raciocínio, a gente tem que ter uma coisa que chama imaginação sociológica, né? Que nós temos que passar o problema pessoal para o social, tudo bem? Não sei se a mãozinha tá pegando, mas é aqui. Então, como a gente vai conseguir fazer isso, né, Luiz Paulo? Como eu vou conseguir passar de um problema pessoal para um problema social? É o seguinte, às vezes o indivíduo ele é afetado por um problema, tudo bem? E esse problema não afeta só aquele indivíduo, ele vai afetar uma comunidade de indivíduos diferentes, certinho? Então, o indivíduo ele vai ser afetado, não só ele, mas uma comunidade inteira. Esse problema social, né? Vamos pegar no caso agora da pandemia, para ficar bem explicadinho para vocês. Se tivesse 15 pessoas, 12 pessoas infectadas, seria um problema pessoal, né? Eu tenho um conjunto de pessoas infectadas, é um problema pessoal ali, pontual, a gente resolve. Como o negócio expandiu para o mundo, né, e veio parar até aqui no Brasil, então é o seguinte, vira-se um problema social, da sociedade inteira, da sociedade global, que tem que enfrentar um inimigo invisível, que ainda não se tem cura, mas estamos aí para descobrir a cura, se Deus quiser, né? Então, vamos lá, então. A imaginação social, ou pensamento sociológico, é o estudo do comportamento humano e os processos que interligam o indivíduo em associações, grupos e instituições, e pode-se não só explicar os fenômenos e as transformações sociais, mas buscar soluções e alternativas transformadoras para alcançar uma sociedade mais justa e menos desigual. Olha só, ela pode explicar os fenômenos e as transformações sociais, mas buscar soluções alternativas transformadoras. Ela tem que buscar uma solução e alternativa transformadora. Isso lembra o quê? Não lembra o quinto parágrafo do Enem, que você tem que colocar ali, né, uma solução para aquele problema? Então, da onde a gente vai tirar aquela solução maravilhosa? É do chapéu? Lá do chapeleiro maluco? Não é, é daqui. É do processo social, do pensamento sociológico, da imaginação social, ou seja, vocês têm que ter essa disciplina e vai ter que ser agregada a outras disciplinas, tudo bem? Então vamos lá então. Os fatos sociais, eles são regras e normas coletivas que orientam a vida dos indivíduos. Então é tudo que é externo ao indivíduo e determinador das suas ações. Os fatos sociais, eles são três, eles são divididos em três, tudo bem? São exteriores, coercitivos e genéricos, tá? Deixa eu só permitir a entrada aqui da Ana Clara. Então, os fatores sociais são os exteriores, coercitivos e genéricos. Vocês estão conseguindo acompanhar os slides? Então, alguém fala comigo porque eu estou no slide, só mostro o slide. Tá tranquilo? Tá, é que tá aparecendo fatores. Então tá, então. Eu tô com os exteriores. Tá A tela tá muito cheia? rápido, eu sou burra, desculpa. Tá muito Esse rápido. vídeo vai ficar gravado. Você pode voltar ele no YouTube e ver. Ah, então tá bom, então, obrigada. Tudo bem? E qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Eu peço para que vocês perguntem no final da aula, porque como meu raciocínio é um pouco rápido demais, às vezes eu estou falando alguma coisa, alguém pergunta e eu perco. Tudo bem? Ok. Então tá então. Alguém vai falando comigo que só está aparecendo o slide aqui. Vamos lá. Ah, fatores sociais, né? Os fatores sociais. Eu tenho os fatores
exteriores, coercitivos e genéricos, né? O que são esses fatores exteriores? É a característica que domina os fatos sociais exteriores ao indivíduo e que já estão organizados antes mesmo dele nascer. Então, antes do indivíduo nascer, esses fatores exteriores, eles já estão acontecendo ali. O indivíduo, ele só entra e vai na corrente. Então, é aquela coisa, é como se fosse aquela linha de produção aonde o indivíduo, ele vai estar nascendo ali naquela peça e ele vai continuar seguindo, entendeu? Não tem, ele não vai ver ali o que mudar, entendeu? O coercitivo, ele está relacionado ao poder ou à força que os padrões de cultura de uma determinada sociedade são impostos aos integrantes. Os coercitivos são os que mais a gente vai compreender, porque é o que mais está na nossa cara hoje, tudo bem? Então, hoje a gente se depara com todos os tipos de fatores coercitivos que estão tendo, tá? Então, vamos lá. Fator coercitivo. Uma pessoa hoje que sai sem usar máscara na rua é um fator muito coercitivo. Por quê? Porque toda sociedade ela está interligada a um objetivo comum de acabar com essa pandemia. E para diminuir esse risco de pandemia, de pessoas infectadas, eu preciso estar utilizando uma máscara, estar utilizando álcool em gel. Então, qual que é esse fator coercitivo, né, que vai me tirar, que vai me colocar ali, aquela pessoa ser apontada e fazer ela seguir essas normas? É quando essa pessoa sair na rua e ela perceber que todas as outras pessoas ao redor, dentro do ônibus, até mesmo dentro de casa, nas lojas, onde está podendo ter frequência de pessoas, né? Essas pessoas, elas podem estar, né? Elas vão estar, desculpem, elas vão estar de máscara, vão passar álcool em gel na mão, né? Vai ter gente aí que vai estar com aquela viseira e com máscara para ter mais proteção ainda, passando álcool em gel. Então, esse é um fator coercitivo, né, que vai estar delimitando essa pessoa. E nós temos também os fatores genéricos. O que são os fatores genéricos? Ele ocorre quando os fatos sociais são coletivos e não individuais. Assim, atingem toda a sociedade, né? Um fator genérico aí que a gente pode falar seria a pandemia, né? Tudo bem? Vocês conseguem compreender? Eu não Sim. entendi a diferença do coercitivo e do genérico. Vamos lá, então. O coercitivo do genérico. O genérico, ele ocorre quando os fatos sociais coletivos e não individuais atingem toda a sociedade. Como eu vou te falar? É como se eu não delimitasse a quantidade de pessoas, ou seja, toda uma sociedade vai ser atingida. Então, toda a sociedade brasileira, do mundo, ela vai ter que estar usando máscara e álcool em gel por um período de tempo. Você concorda comigo? Concordo. E o coercitivo é quando uma pessoa só sai na rua para comprar um pão e esquece a máscara dentro de casa. E ele é impedido de entrar na padaria, porque ele tá o quê? Tá sem máscara. Então ele pode estar passando ali para todo mundo. E quando ele chega na padaria, não é porque ele é impedido de entrar. A moral dele não deixa ele entrar, por quê? Porque ele tá vendo o dono da padaria de máscara, ele tá vendo o padeiro de máscara, ele tá vendo a atendente de máscara, ele tá vendo os clientes de máscara. Então ele ali ele vai ser impedido de entrar e falar: opa, não posso entrar. Se ele entrar, ele vai levar o quê? Uma dura, né? Então ele não vai entrar, tudo bem? E Entendi. o exterior é como se o indivíduo, antes de nascer, né, já tivesse essa regra. Ou seja, se essa pandemia durar aí, por exemplo, 2 anos, que Deus me livre e guarde, não vai durar, né? Mas se durar, as crianças que tiverem nesse período nascendo, com 2 anos, 3 anos daqui por diante, se essa pandemia se estender até lá, elas vão se acostumar daquele jeito. Então,
Quando a pandemia acabar e ela precisar sair na rua sem máscara, ela vai estranhar. Por quê? Porque já está acontecendo isso, é um processo que acontece antes mesmo dela nascer. Tudo bem? Vocês conseguem entender assim? Entendi. Professor, Obrigada. o exterior então é algo cultural? Ele pode ser cultural, tá certo? Ele pode ser moral, dependendo da sociedade que você se encontra, tá? Todos aqui podem ser moral, todos podem ser ético, depende de cada um, tá certo? Depende de cada um, depende de cada situação. Tudo bem? Ok, ok, obrigado. Isso eu vou estar dando uma monitoria depois, tá? Beleza? Beleza, então. Ah lá, ó. Então, a coerção social é uma característica fundamental da vida em sociedade. Comportamentos humanos, eles tendem a uma padronização, que é uma uniformização voluntária ou não, e as coerções sociais sempre influenciam o comportamento do indivíduo, né? O que é esse comportamento do indivíduo? É o comportamento, você pode ter vários comportamentos, né? Mas as coerções sociais, o meio onde o indivíduo vive, com certeza vai influenciar aquele indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho hoje, né, na política brasileira, eu tenho dois canais disparados aí, né, de briga. Então, eu tenho a direita, que briga muito, e eu tenho a esquerda, que rechaça muito, né? Rechaça. Isso aí. Minha língua não dobra, tá? Desculpa aí. Então aqui a gente vai perceber, né? Olha só para vocês terem uma noção. Aqui no canto esquerdo, aí eu acho que vocês estão vendo direito, né? Nesse cantinho aí você vai ter um grupo de mulheres, né, mais cheinhas, e aqui eu tenho um grupo de mulheres mais magras. Nesse canto eu vou ter os homens mais gordinhos, nesse outro eu vou ter os homens mais magrinhos, mais enxutos, mais malhados. Então aí eu te pergunto, por que as pessoas elas diferenciam, né, os estereótipos do indivíduo pelo corpo, né? Por que o magro é sempre mais desejado do que o gordinho ou o gordinho é sempre mais desejado do que o magro? Isso é só o gosto da pessoa ou é o grupo social que essa pessoa ela está interagindo ali? Vocês conseguem entender? Então, um grupo, às vezes, ele pode mudar, pode moldar, né, de molde, pode moldar um indivíduo a ter uma certa preferência pelo estereótipo da pessoa, pelo tipo da pessoa, pelo tipo de roupa da pessoa, pelo tipo de grupo que a pessoa tá ali, né? Por isso que o indivíduo, quando ele vai namorar, ele vai testando. Ele vai testando pessoas novas, né? E aí a gente vai falar de Zygmunt Bauman, da temporalidade líquida, para a gente também entender isso. Mas nós também temos que analisar o processo sociológico disso, né? E quando a gente vem para o processo sociológico, o que a gente está querendo falar? Nós estamos querendo dizer o seguinte, que esse indivíduo ele pode estar sendo procurado por quê? Por uma influência do exterior sobre ele, bem? Então, nisso, eu tenho o quê? Eu tenho vários tipos e estereótipos de pessoas. Então, eu tenho a boneca negra, a boneca de cabelo azul, a boneca baixinha, a boneca asiática, e não só esse padrão americano loiro, né? A ruiva. Quem diz que só o loiro do olho azul que existe no mundo? Não existe só essa boneca. Então, quando eu fabrico uma boneca só para um tipo de pessoa só, que tipo de pessoa é essa que eu vou estar tentando favorecer? Né? Vocês vão conseguir entender num vídeo, não sei se é essa aula que a gente vai passar, mas da teoria do começo do preconceito. E isso coisas assim só reforçam o preconceito. Tudo bem? Aqui só para vocês entenderem, né, que todas essas marcas que a gente consome no mundo, né, estão ligadas a essas empresas do centro. Tudo bem? Então, só para vocês perceberem como é que é as coisas, tá? Vocês entenderem esse mundo aí sociológico do pensamento social. Então, vamos lá então.
o surgimento da sociologia no contexto histórico, ele começa lá na Revolução Industrial, né, no século XVIII para o XIX, que foi uma revolução tecnológica científica que ocasionou uma mudança na organização social e grandes transformações em curto espaço de tempo. Por quê? Vamos lá. Por quê? Porque eu tenho a substituição do sistema feudal para o sistema capitalista. Então, antigamente, no sistema feudal, eu tinha uma economia agrária, eu tinha um artesão, eu tinha utensílios manuais, eu tinha a energia como forma de água, vento, força manual, e eu tinha os aldeões. Tudo bem? No sistema capitalista é diferente. Por quê? Porque eu tenho uma economia industrial, o artesão, ele passa a ser a indústria, tudo bem, ele passa a ser o operário, então o artesão, ele sabia desde o começo até o final, então ele qualificava todo o seu produto. Para você comprar uma sandália, né, no tempo feudal, você tinha que esperar aí uns 15 dias, 30 dias. Por quê? Porque o cara tinha que matar o animal, curtir o couro, cortar a madeira, talhar a madeira, pregar o couro na madeira, e disponibilizar no tamanho do pé do indivíduo, e assim por diante. Não tinha aquele sistema de longa escala. Então, o indivíduo que trabalhava, um artesão que trabalhava vendendo uma sandália, vendendo uma panela, vendendo uma faca, ele sabia o preço do seu trabalho completo. Por quê? Porque ele tinha essa característica nele, tudo bem? E quando acontece a reviravolta do sistema capitalista, acontece o seguinte, né? A indústria, a máquina, a eletricidade, o operário, os engenheiros, os cientistas, eles vêm, como é que eu vou falar? Vêm substituindo gradativamente esse trabalho, né? A gente percebe que é muito, é devastador, né? Não estou criticando aqui o sistema capitalista. Eu estou aqui fazendo uma paráfrase, né, de como foi grande a vinda do sistema capitalista, né, e a exclusão do feudal, tá? Por favor. Então a gente tem novos surgimentos de novas técnicas, né? Quais são essas técnicas? O tear mecânico, porque antigamente a gente tinha só teares manuais. Então uma peça de roupa, né, um tecido, para ser vendido, ele demorava meses até que ele era passado de um continente para o outro. Quem fazia mais tecidos no planeta? A Índia, né, nesse período. Então, a Índia vendeu muito, a Europa vendeu muito, né? Então, nós temos a substituição dos teares mecânicos, dos manuais para os mecânicos, a siderurgia e o ferro de alta qualidade, o aço, pelo amor de Deus, escreve isso no seu caderno. Coloca aí aço. Dessa aula você põe aço, tá? O aço, ele foi de principal importância nesse período. Por quê? Porque o aço, ele moldava e ele ganhava mais tempo. Então, quando o ferro, né, ele durava 4, 5 vezes mais do que o ferro, 6 vezes mais do que o ferro, né? Então, você tem a grande quantidade de lucro, certo? Nós temos as máquinas a vapor, substituindo aí a energia da água, do vento, dos animais, né? Novas máquinas para colocar isso, então a gente tem os cientistas colocando aí as novas máquinas, as ferrovias e os barcos a vapor. Tudo bem? Então vamos lá então. Então aí a gente tem essa substituição, né? Tudo que a gente está falando. Quais são as novas formas de organização trabalhista? Então nós temos a substituição progressiva do trabalho humano por máquinas, a gente tem a divisão do trabalho, necessidade de coordenação, perda de qualificação e especialização, nós temos mudanças culturais no trabalho, autocontrole e disciplina imposta, supervisão, produção em massa, maior produção de mais produtos e produtos mais baratos, ou seja, a população ela começa a ter acesso a grande quantidade de produtos, tudo bem? Isso, quando isso acontece, o que você faz? Você deixa o produto à mostra, né? Porque você tem mais produto, então você pode competir, você tem uma certa competição, tudo bem? E o indivíduo, ele pode escolher o produto que ele quer. Então, hoje, grandes marcas que são reconhecidas começaram assim, entendeu? Se vocês quiserem ver, tem uma série
Tem uma série, eu não sei se eu posso falar. Dani, você tá aí? A Dani não tá. Tem uma série, Fala, sim. Pode falar de boa. pode falar? Tem uma Cultura. série na Netflix de uma mulher que vende produto para cabelo. Não sei se vocês já chegaram a ver ela, mas ela é assim maravilhosa, estupenda. Por favor, vejam ela. Ela tem 4 capítulos, É a gente. da, é a da Madame Walker? Isso, da Madame Walker. Ela vende assim, ela é uma lição de vida, tá? É uma lição de vida para quem desprezava ela. Então, assim, no nosso decorrer de tempo, eu vou estar dando dicas, tá certo? De filme, de série, para vocês verem, tá? Aqui você também vai ver também uma coisa muito clássica nessa aula, que é o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Tudo bem? Se alguém aqui não tiver visto, depois eu vou passar lá no grupo dos alunos um link do filme do Charlie Chaplin. Você encontra no YouTube, por exemplo. Tá certo? Quem quiser pesquisá-lo depois, Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Você vai perceber que ele não consegue acompanhar a roda de sequência do mecanismo. Por quê? Porque ali você tem a divisão do trabalho muito bem explicada, né? Com a produção maior em massa, com produtos mais baratos, que a pessoa nem sabe o que ela está produzindo. O produto ele perde o valor, né? Por quê? Porque o indivíduo ele não conhece tudo aquilo. E pelo produto perder o valor em si, o indivíduo ele aceita ser pago por qualquer valor. Porque como ele não conhece o produto final, ele só fabrica um pedacinho daquele produto, então tanto fez para ele se pagar 10 ou se pagar o valor integral. Vocês concordam comigo? Vocês vão me dando Sim. feedback, senão eu vou ficando perdido aqui. Nunca dei aula por isso, então é a primeira vez. Então vamos lá então. Ó, a gente tem esse pioneirismo, né? São os primeiros no processo de industrialização, que acontece em Londres, na cidade de Manchester. E a gente tem a Revolução Científica da Idade Moderna, de 1453, né? Que ocorre aí no século XVI, XVII, XVIII, que é o período de transição progressiva, substituição da concepção finalista e normativa da sociedade por uma representação positiva da vida social. Esse positivismo aqui a gente vai ver com Comte, tá? O positivismo ele nada mais é do que um período onde as pessoas acreditavam que quanto mais as pessoas daquele período estudassem, né, e tem ali as graduações que as pessoas têm que fazer as graduações certas, que as pessoas têm que fazer, melhor seria a vida delas. Tudo bem? É a vinda da ciência para solucionar os problemas humanos. Tá certo? Então a gente esquece toda aquela parte medieval, toda aquela parte de igreja, tá certo? E vem para a parte positivista, vem para a parte da ciência, tá? Florestan Fernandes é um cientista social, um sociólogo brasileiro. Ele vai falar para a gente de fatores socioculturais, fatores intelectuais, fatores relativos ao sistema das ciências sociais, né? Esse Florestan Fernandes, a gente vai dar uma olhada nele nos sociólogos do Brasil, tá? Que é uma parte que a gente vai passar aí para vocês. Aqui é só para vocês terem uma noção do esboço do método científico, tá? Que é para avaliar toda teoria, né? Porque toda teoria tem que ter um método e a sociologia não é diferente, então a gente tem um método científico. Tudo bem? A relação de interdependência marxista. Então, a gente tem o empresário, né, industrial capitalista, detentor dos meios de produção, divergindo com os operários, que é o detentor da força de produção. Então, a gente chega num ponto que é o seguinte: não adianta a pessoa deter os meios de produção, não adianta as pessoas deterem os meios de produção se ela não é detentora da força de produção. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar lá na fabricação do tecido. Como o tecido é feito? Como vocês acham que o tecido é feito?
A gente tem que ter um espaço de terra para plantar algodão, né? Ou cultivar o bicho da seda, né? Então, quem planta algodão ou quem cultiva o bicho da seda, ele está detendo os meios de produção. Tudo bem? Então, ele está plantando esse algodão na terra. Mas para plantar esse algodão na terra, ele não precisa de uma força de produção? Então, essa força de produção é os operários. A detenção dos meios de produção não significa, né? Assim, eu estou dando um exemplo por baixo, gente, porque no Brasil, não existe pessoas que detêm os meios de produção, tá? Meio de produção é só máquina. Tudo bem? Vamos falar a verdade. Meio de produção é só máquina. Quem detém a máquina, quem cria a máquina para fazer. Tudo bem? A força de produção tem em tudo quanto é lugar, que é o trabalho braçal, literalmente. É um indivíduo que vai pegar a sementinha do algodão, vai colocar na matraca. Matraca é um instrumento manual, porque antes de ter, né, essa distribuidora de semente que tem hoje em dia, era plantar tudo na matraca, era tudo manual. Então, o indivíduo pegava a matraca com a quantidade de semente, ia lá, cova por cova, colocando semente. Hoje, por causa da mecanização, né, a gente tem o quê? Até colhedeira de cana-de-açúcar, né? Coisa que era serviço braçal até 10 anos atrás, onde as pessoas morriam nos canaviais, morre até hoje, né? Mas morre menos porque tem menos trabalho nessa área. Tudo bem? Deixa eu ver a hora aqui, senão vou passar da hora. Não, tá bom. Surge, então, a questão social. O que é essa questão social? Nós temos, a gente tinha, né, a sociedade, vamos pensar na sociedade. A sociedade, ela tinha um êxodo rural muito grande, tudo bem? Aonde... Não, desculpa, tô divagando. Nós tínhamos uma população rural muito grande, certo? Aonde essa população rural, com o passar da mecanização, né, da industrialização, ela foge do meio rural, foge, por isso que é o nome êxodo. Êxodo nada mais é do que fugir, né? Você foge dali do rural, você deixa o rural e vem para a sociedade, né? Para a cidade. E com esse grande fluxo e a concentração da população em centros urbanos, né? A gente tem a degradação do espaço urbano, dos valores tradicionais, porque imagina um monte de gente chegando. Então, ou seja, a moral daquela população, ela vai sendo mudada constantemente. Uma coisa que você não tinha antigamente passa a se ter com maior regularidade, como a miséria, a prostituição, o alcoolismo, a promiscuidade. Junto disso, vem suicídio, vem violência, atrai bicho. Então, os cortiços, né, da época, elas começam a ter epidemias, tudo bem? Atraídas por quem? Por pestes, rato, barata, mosquito, formiga, pombos. Então, a gente tem a exploração do homem pelo homem, que é o aparecimento da nova camada social, que é o operário. Então, ali naquele slide lá que eu mostro direitinho, feudal, o mais baixo ali daquele nível feudal, ele se torna o operário. Por quê? Porque ele sai de lá do feudal, né, que dava proteção para ele, o senhor feudal que dava proteção para ele viver de boa, ele vai trabalhar na cidade 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16, 18 horas por dia. Tem gente que defecava e urinava em baldes, né? Em baldes colocados embaixo do banco onde trabalhava. Você tem esses relatos de mulheres que faziam isso, entendeu? E tava ali tecendo tecido, né, com a mão e com o pé no tiar manual, antes da mecanização, no tiar manual, e você tem essa mulher com um balde introjetado no banco, colocado no banco, aonde ela sentava no banco ali, né, com o orifício anal e urinário direcionado para o balde, e ali ela passava 12, 14, 16 horas sentada, tecendo,
o tecido, e o indivíduo, se fosse defecar, defecava ali, se fosse urinar, urinava ali, se fosse se alimentava ali. Se o indivíduo, se a mulher tivesse filho pequeno e precisasse trabalhar, colocava o filho no peito para mamar enquanto ela estava tecendo e as necessidades ali. Então imagina como é que é como é a degradação desse ambiente de trabalho, entendeu? Aonde a gente tem tudo isso. Nós temos a introdução da consciência de classe nas pessoas nesse período, né? E nós temos o enriquecimento da burguesia, que ela eleva, né, os crescimentos dela à torta direita. Então aqui a gente realmente tem um capitalismo que funciona, tá? Não é igual hoje na última era do capitalismo e a gente vai debater sobre isso. Então aqui a gente tem um enriquecimento da burguesia que realmente funciona, onde quem era rico ficou rico, quem era pobre ficou mais pobre. Quem era rico era o senhor feudal. Quem continua sendo rico? O capitalista. Então você não muda, você só muda o nome do período, né? Você só muda o nome ali. Não, nós vamos mudar o sistema. Nós temos que sair do sistema feudal para cair no capitalismo. Tá, mas espera aí. Você tem a chance de pegar e ter um cara ali do feudal que trabalhava a vida inteira, que não tem condição e virar patrão? Tem, no capitalismo tem. Realmente você tem. Só que olha o tanto que você tem que se esforçar, né? E você tem que ter você tem que ter ideias boas, é como se fosse realmente um tiro na loteria. Tudo bem? Se isso acontecia naquele período, imagina hoje como não é, não é? Então, assim. Aqui, ó, vamos voltar aqui. Tem um filme, se vocês quiserem assistir. Agora. Eu vou pesquisar o nome do filme, eu vou colocar no grupo dos alunos. É alguma coisa com Dangerhan. Não é assalto, não é greve. É alguma coisa com Dangerhan, tá? É a luta das mulheres da Ford que trabalhavam em esquema de precariedade. Pode ilustrar muito bem essa questão social aqui para vocês entenderem. Então, com relação às condições trabalhistas, nós temos as fábricas que possuíam péssima iluminação, eram abafadas e sujas, salários eram baixos e chegavam a empregar mulheres e meninos. Meninos também trabalhavam, cargas horárias de até 18 horas por dia, tá? Sujeitos a castigos físicos do patrão e não possuíam qualquer tipo de direito trabalhista, tá certo? Então a gente está vivendo aí quase igual, né? Então aí para vocês perceberem, ó, quando fala para a criança tem que liberar a trabalhar, realmente, a criança ela pode ser liberada para trabalhar? Pode, tem menor aprendiz para isso, não é? Se até 18 anos é menor de idade, então a gente tem menor aprendiz para isso, tudo bem? Mas não uma criança de 8 anos, né, 7 anos, conseguir manipular um tear. Isso aqui é um tear mecânico, né? Um tear mecânico, e do outro lado você está vendo aí você já vê aqui na ponta, aqui, ó, crianças com um tear manual, tudo bem? Na separação de algodão, tá? Para cair no tear. Olha lá, ó, patrões trabalhando, crianças trabalhando. Olha como é que era o clima do local, né? Olha aqui essa foto embaixo para você ver. Pessoa trabalhando suja, rasgada, sem circulação de ar, não tem uma janela ali para cobrir essa pessoa. Do outro lado, você tem o vapor de tingimento de tecido, né? Isso aí tudo é fábrica de tecido, ó. Então, em paralelo, né, com essa revolução industrial, ocorre também uma revolução do pensamento. Então, o pensamento no século XVII, ele vem falando do racionalismo, que é o uso livre da razão, tá certo? No século XVIII, o uso da razão e da crítica da sociedade seria injusta e não impediria a liberdade dos homens. Tudo bem? Pois se tiver dúvida, a gente volta nesses conceitos, tá? Então a gente faz uma transição de fatores intelectuais, né? Quais que são esses fatores intelectuais? São a mudança na forma de pensar, nos modos de conhecer a natureza e sociedade, separação da fé e a razão, né? A gente tem um módulo do Santo Agostinho que fala só disso, tá? Entre a fé e a razão, tá?
elaboração de um novo tipo de conhecimento baseado na objetividade, no realismo. No período do Renascimento, a gente tem a valorização de volta do corpo, tá? Muito importante falar disso. A valorização do trabalho e não do ócio, e a superação do catolicismo, que prometia o reino dos céus, pela protestante, que considera uma bênção a riqueza terrena. Então, do teocentrismo, aonde a Terra é que é o centro do universo, a gente vai para o antropocentrismo. Tudo bem? Que é a origem do homem, né? O homem, o centro do universo, né? Então, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, desculpa. Teocentrismo. Teocentrismo é a teoria da religião, tá? Teocentrismo é a teoria da religião. Religião como sendo a origem do universo. O Renascimento, né, ele inspira no humanismo, um movimento de artes intelectuais que defendia o estudo da cultura grega-romana e seus ideais de exaltação do homem. Então a gente pega aí, quando a gente pega uma figura dessa, vocês estão conseguindo me ouvir? Manda um oi aí para mim, falando. Sim. Sim? Então vamos lá então. Ó. Vocês conseguem enxergar o cursor? Não, né? Não conseguem. Então vamos lá então. Vocês vão pegar o seguinte para mim. Essa primeira imagem aqui desse canto direito ou esquerdo, desse homem nu, tá? Vamos pegar o homem nu primeiro. Quando a gente vê uma imagem assim, as pessoas ficam horrorizadas no começo. Nossa, um homem nu sendo escultura. Tá, tudo bem. Essa primeira opção é chocante mesmo para quem não entende de arte, quem nunca teve contato com arte, tudo bem. Mas aí a gente tem uma série de questões a ser tratadas. Por exemplo, vocês sabiam que toda essa estátua que vocês estão observando agora, ela foi feita em mármore, então ela foi esculpida a pedra, igual essa outra da La Pietà, onde a Maria segura Jesus Cristo nos braços? Observem para vocês verem os detalhes no véu. E isso eu peguei a menor, tá? Porque tem uma que parece que a pessoa está deitada com um véu cobrindo ela. Então, assim, olha os detalhes do olho, né? Nessa estátua que está aqui no outro canto. Observem para vocês verem a Mona Lisa, a compostura de tintas, né? Que o Leonardo da Vinci ele teve que fazer para criar essa pintura, que é cheia de mistério até hoje. Então, vocês vão percebendo que nesse período ele não retrata mais, né, a terra ou a religião. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver que às vezes eu estou falando coisa. Vamos abrir aqui agora. Isso, olha lá, ó. Teocentrismo. Teo vem realmente de religião, tá? Então, não significa que Deus era a origem do universo, mas sim o homem, tá certo? Tudo bem? Então, o homem ele começa a ser visto com mais ímpeto. Então, tudo era para o homem, feito para o homem. Foi o período que mais a ciência avançou literalmente, tá? Técnica anatômica, ciência de saúde, educação, tudo que vocês pensar começa realmente nesse período. Porque o resto, gente, nossa, pode jogar fora. Então vamos lá, ó. Fatores sociais relevantes, né? Entre os anos de 1815 e 1915, ou seja, nós temos 100 anos aí, havia com frequência exposição de zoológicos humanos, né? Então nós temos os humanos como animais, aonde a gente tinha, né, onde nós tínhamos a exposição de várias tribos, não é só negros não, tá? Não é só negros não. Tem pessoas do Alasca, inclusive teve populações que foram extintas por causa dessa exposição zoológica, tá? Então, o critério de seleção é que quanto mais a etnia se diferenciava da população local, né, mais havia essas exposições.
e milhares de etnias morreram por falta de adaptação nesse período. Imagina só você pegar uma pessoa que viveu no frio do Alasca, né, 50 graus abaixo de zero, e você colocar ela num verão da América do Norte, por exemplo, né, num verão a 16, 18 graus positivos. Lógico que ela não vai aguentar, né? O corpo dela realmente se debilita e ela morre. Então, aqui a gente vai tratar de um assunto que chama o contrato social, né? Ela é uma metáfora usada por filósofos contratualistas para explicar a relação entre os seres humanos e o Estado. Tudo bem? Então, os contratualistas, eles são filósofos que defendiam que o homem e o Estado fizessem, né, uma espécie de acordo, um contrato, a fim de garantir a sobrevivência. O ser humano, segundo os contratualistas, vivia um chamado estado natural, ou estado de natureza, onde não se conhecia nenhuma organização política, né? Então, a partir do momento em que o ser humano se sente ameaçado, ele passa a ter a necessidade de se proteger, e para isso ele vai precisar de alguém maior e imparcial que possa garantir seus direitos naturais. Então, assim, o ser humano ele aceita abdicar de sua liberdade para submeter às leis do Estado, né, que impõem para ele. Por sua parte, o Estado se compromete a defender o homem, o bem comum, e dar condições para que ele desenvolva, né? Então, e aí a gente tem um pensadorzinho aí que chama Hobbes, né? Para o Hobbes, o contrato social, ele fala que os homens precisavam de um Estado forte, pois a ausência de poder superior resultava na guerra. Então, para o Hobbes, se não tivesse alguém ali que mandasse naquelas pessoas, né, dava em guerra. O ser humano, ele é tão egoísta que ele se submete a um poder maior somente para poder viver em paz e também ter condições de prosperar. O Estado, por sua parte, terá o dever de conflitos entre os seres humanos, velar pela segurança e preservar a propriedade privada. Dessa maneira, somente o rei, que concentra o poder das armas e da religião, poderia garantir que os homens vivessem em harmonia, né? É para Hobbes. E agora para Locke. O Locke, ele baseia na Revolução Inglesa, né? A base da Revolução Inglesa e da Constituição Americana, tá? Da americana estadunidense, tudo bem? A Constituição brasileira, ela é baseada na Constituição francesa, tá certo? Então vamos lá então. Ó. O homem, ele vivia num estado natural, aonde não havia organização política nem social, estavam num estado de guerra permanente, onde não era possível o desenvolvimento de nenhuma ciência ou arte. O problema é que não existia juiz. Um poder acima dos demais que pudesse fiscalizar se todos estão gozando dos direitos naturais. Muita gente, né? Agora eu peço um parêntese aí enorme na cabeça de vocês. Vão ter palavras aqui, gente, que eu vou estar usando realmente do direito, tá? Direito, de todas as ciências. Literalmente, são jargões que não tem como expressar de outro jeito. Tem, mas fica mais fácil para que eu consiga entender e passar a matéria para vocês. Tudo bem? Então, quando eu estiver falando essas palavras, se você estiver pensando, rindo, não é, tá? Gozando é sinônimo de usufruir, tá certo? Então, estão todos usufruindo dos direitos naturais para solucionar este vazio de poder. Os homens vão concordar livremente em constituir uma sociedade política organizada. O homem ele pode influir diretamente nas decisões políticas da sociedade civil, seja por meio de exercício da democracia direta ou delegando a outra pessoa seu poder de decisão. Esse é o caso da democracia representativa, né, no qual os cidadãos elegem seus representantes. Por sua parte, o Estado tem como fim zelar dos direitos dos homens, tais quais a vida, a liberdade e a propriedade privada. E o Rousseau, que é a base da Revolução Francesa, né, e o comunismo. Nossa, gente do céu, comunismo. Vamos lá.
Ah, eu quero abrir um parêntese aqui enorme, tá? Não quero ensinar ninguém a ser comunista, pelo contrário, tá? Não quero. Se a pessoa quiser, problema dela. Eu não sou, tá? Não sou. Não vejo a vida por esse lado, tá bom? Estou tirando o meu da reta, porque daqui uns dias a gente vai ter aula de política, né? E aí a gente vai ter que fazer algumas críticas, né? Tanto a esse governo, quanto aos próximos governos, quanto a governos anteriores, que é da disciplina, tá? Se não fosse a disciplina, meu filho, nem nisso eu falava, mas tem que ter. Então a gente tem que falar porque isso cai no Enem. Então, o Rousseau ele defende que o homem, no seu estado natural, ele vivia em harmonia e se interessava pelos demais. À medida que o desenvolvimento técnico foi ganhando espaço, o ser humano se tornou egoísta e mesquinho, sem compaixão pelo seu semelhante, não favorecendo os homens no seu aspecto moral. Por sua vez, a sociedade tornou-se corrupta e corrompia o ser humano com suas exigências para suprir a vaidade e aparentar daquela sociedade. Nessa maneira, o Rousseau ele relaciona o aparecimento da propriedade privada com o surgimento das desigualdades sociais, e assim era preciso que surgisse o Estado a fim de garantir as liberdades civis e evitar o caos trazido pela propriedade privada. Então, este pensamento ele se desembarca, né, se desemboca na Revolução Francesa, que está pregando a fraternidade, a liberdade e a igualdade, né, que é o lema lá da França. Após a desorganização ocasionada pela Revolução, o positivismo ele busca restabelecer a estabilidade hierárquica, social e autoridade de valores morais, porém ainda conservando a ideia de uso livre da razão. Então eu tenho o positivismo versus o capitalismo, né? O positivismo nada mais é do que a ciência trazida à tona para melhorar a vida da população, né? A ciência como forma de explicar tudo o que acontece, não mais Deus, como era no teocentrismo. Então, o positivismo e o capitalismo é a forma de satisfazer as necessidades humanas com o fim para os conflitos sociais por meio do progresso econômico, né? Então, você junta aí sabedoria e progresso econômico, coloca nos dois, faz o boom e dá certo. Na sociologia, nós temos linhas de pensamento. Peraí, Sim, pode perguntar. só uma pergunta. Quem foi que criou os três poderes mesmo? Ah, tá. Vamos voltar lá nos três poderes. Ó, os quem criou o quê? Como assim você está falando os três poderes? Ex-fraternidade, liberdade, igualdade? Não, eu tô falando dos contratualistas, tipo Rousseau, Locke. Ah, tá. Então, não é que quem criou Hobbes, Rousseau e Locke são pessoas, são estudiosos, filósofos, entendeu? Esse módulo vai ser dado mais para frente. Eu só estou Uhum. colocando aqui para vocês começarem a entender os conceitos, tá? Não se assustar tanto lá para frente. Mas eles têm algumas teorias do contrato social. Então, todas essas teorias aqui que eu passei, do Hobbes, do Locke e do Rousseau, vêm para explicar o que é um contratualista. Tudo bem? Ah, tá. Acabaram de me responder aqui que era o Montesquieu, né, que deu início a essa ideia, mas era só isso mesmo. E outra Então, pergunta que eu tenho ah, é, porque você falou que o modelo que o Brasil adota é o mesmo que o francês, nesse caso do isso é a contratualismo. base. Não que Eu ela não seja sei se eu estou toda, enganado, ou você falou isso. não que ela seja toda, não que ela seja cópia da francesa, não é. Quando a Constituição, a nova Constituição que a gente tá vivendo hoje, ela foi produzida, ela foi Uhum. redigida, se os constitucionalistas da época foram buscar na Revolução, na Constituição Francesa, algumas leis, né,
para se colocar no Brasil. Então, muito da Constituição brasileira é baseada na Constituição francesa. Não que ela seja toda idêntica, não é. A França não é um Brasil. Entendi. Tanto é que a gente tem leis muito mais superiores do que qualquer outro país do planeta. A nossa Constituição, que está no papel, é maravilhosa. Se você pegar ela e ler, e toda pessoa tem acesso a essa Constituição, basta você chegar ali no Tribunal de Justiça ou no fórum e você fizer um pedido, em 15 dias você está com o livrinho da Constituição na mão, de graça, para você ler. Você tem acesso a esse material de graça impresso, você tem Porque são acesso... direitos básicos, né? Isso, porque a população ela tem que saber dos seus direitos e deveres. Como é que o Estado ele vai cobrar alguma coisa do cidadão se o cidadão não sabe o que ele tem que fazer? Você consegue compreender isso? Hein, pessoas? Não me deixem no vácuo. Ah, obrigado. Então, assim, essas coisinhas, né, que vão pegando. Então, assim, nossa Constituição hoje, gente, ela é modelo base para qualquer outro país que está nascendo aí. E país nasce assim, um estalar de dedos, entendeu? Demora algum tempo? Demora, mas nós brasileiros, podemos sim servir de base. Tem muitas leis do Brasil que foram realmente copiadas para fora, né? Quando os países precisaram passar por alguma situação parecida que acontece no Brasil, né? Ou que tem uma lei projetada no Brasil para acontecer durante aquele período ali, né? Então, o indivíduo, ele vai... Como é que eu posso falar? Ele pode pegar a lei, puxar a lei, né, para ter uma base. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. De nada. Nossa, a gente leva um susto. Tem hora a gente está falando aqui, lendo, achando que está sozinho no mundo, de repente vem uma voz. Mas tudo bem, pode perguntar, tá? E aqui a gente tem as 3 linhas mestras, né? Que fala tudo sobre a história da sociologia, que é o que eu quero que vocês gravem nessa aula de hoje, tá? Então, nós temos a linha da explicação sociológica dialética, que é iniciada pelo Karl Marx, e mesmo não sendo um sociólogo e sequer se pretendia a tal, deu início a uma profunda linha de explicação sociológica, tá? Por meio da dialética. Nós temos o positivista, que é o Auguste Comte e o Durkheim, que eles vêm trazendo o início da sociologia para a gente. Então, o Auguste Comte, o Emile Durkheim, o Spencer, eles trazem assim a linha, né, começam a traduzir o que era física social para a sociologia, né, de fato, ali eles vêm brincando com isso até chegar realmente na formação da sociologia. E nós temos a sociologia compreensiva, iniciada por Max Weber, né, de matriz teórico-metodológica, hermenêutico-compreensiva. Todos esses sociólogos aqui, e mais alguns, ficaram tendo um módulo separado. Eu só estou apresentando aqui para vocês as linhas mestras da disciplina. Tudo bem? Eu quero agradecer vocês, tá? Olha só, ainda tem um pouquinho de tempo, tá certo? Eu quero agradecer vocês por essa aula maravilhosa, tá? Lindíssimo, falou tudo. Ai, gente, deixa eu parar de gravar aqui. Então, para você que esteve aí com a gente, né, até agora, eu agradeço demais, tá certo? Eu peço para vocês que estão na sala continuar, a gente vai falar aqui algumas coisinhas, tudo bem? E eu vou parar agora a gravação, tá? Essa aula vai ser colocada no YouTube. Desculpa qualquer coisa, tá certo? Qualquer coisa também, se vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo pessoalmente e a gente pode conversar, tá bom? Muito obrigado, um abração. Vou interromper aqui.